Olá pessoal, sou a Luciana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Bruno. Olá, muito bem-vindos. Hoje é dia de... Navegar é preciso. Navegar é preciso e navegar com a NCL é mais legal. Bem-vindo, Adilson, beleza? Muito obrigado, Lu, obrigado Bruno pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vamos fazer um bate-papo aí. É isso aí, tá em falar casa. um pouquinho aí dos navios, das novidades da NCL, Sim. né? Na verdade, falar um pouco do grupo, né? Falar Sim. um pouco da NCLH, né? Porque afinal de contas nós somos uma holding, né? Então nós somos Norwegian, nós somos Oceania e nós somos também Regent Seven Seas, né? Então, assim, fiquem à vontade, me perguntem. A gente está aqui para esclarecer realmente, falar um pouco da companhia e das novidades que estão por vir. Legal. E ficar com mais vontade Ah, não tenha dúvida. de Não tenha fazer Pensando no cruzeiro, próximo pensando cruzeiro no próximo já. cruzeiro, Pensando no próximo. um destino, né? Porque tem Alasca, tem cruzeiro na Ásia, tem Europa, Tem Havaí, Estados tem América Unidos. do Sul, tem Tem ilha Patagônia, tem privativa. Antártida. Eles têm ilha privativa. Opa, duas. Duas. Nós temos duas ilhas Quero privativas, te Lu. agradecer também por ter aceitado o nosso convite. Imagina. E vamos lá, vamos seguir. É O isso prazer é todo meu, gente. O prazer é todo meu. Vamos lá. Ô, Adilson, para começar, você tá na NCL há quanto tempo? Eu estou há 7 anos Tá. na NCL, né? Eu estou no turismo já há 32 anos, Bruno. Uau. Né? Estou no turismo há 32 anos, mas a parte de cruzeiros, assim, eu trabalhei no mercado, né? Vim do mercado de operadores, trabalhei com o mercado de seguro viagem também. Tá. Fiz trabalho de guiamento, de coordenação de viagem, né? Trabalhei levando grupos a bordo de companhias, né? Trabalhei na parte gerencial de operadoras, na parte tanto de atendimento ao cliente, né? E, enfim, e eu tive primeiro muito contato com o mercado marítimo trabalhando dentro das operadoras, né? Ah. Dentro das operadoras. Porém, quando eu só tive realmente a ideia do produto Norwegian quando eu vim para dentro da companhia, Tá. né? Isso há 7 anos, porque eu vendi o produto, né? Eu conhecia o produto. Eu tenho um diretor que sempre fazia realmente as apresentações da empresa que eu trabalhava, né? Que é o André Mercante, e ele falava sobre o produto e tal, e eu sempre falava, poxa, que companhia bacana é essa, né? Companhia legal, porque é uma companhia que você não tem primeiro e segundo turno de refeição, né? O passageiro não tem horário. Então, isso me despertava muita curiosidade, né? Só que nunca tinha tido uma oportunidade de estar a bordo. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na companhia que eu estive a bordo, eu vi realmente que é uma companhia totalmente diferenciada, né? Tanto na parte gastronômica, quanto nessa questão do freestyle, né? Também na questão, por exemplo, das outras marcas, né? Eu estou falando somente de Norwegian, mas quando você fala também na parte de Oceania, fala, por exemplo, de Regent Seven Seas, né? Você consegue realmente ter uma ideia geral do mercado marítimo como um todo, né? E saber realmente diferenciar uma companhia standard, uma companhia premium, uma upper premium, uma companhia luxo, um cruzeiro temático, por exemplo, né? Que também a gente acaba tendo esse contato no nosso mercado, né? Sim. Enfim, então, assim, é um produto muito legal, né? Muito legal. É muito diferente. Essa parte principal, né? Só pegando o gancho da parte do turno, né? Que você não precisa marcar o turno para sua refeição. E aí você pode explorar outros restaurantes do navio, né? Que são incríveis, enfim. Então, exato, essa experiência que traz pro passageiro é muito diferente, é muito boa, né? Esse ano tive a oportunidade de fazer o Encore. Exato.
que ele sai de Miami. Sai de Miami. E em Miami tem um terminal da NCL, que é uma coisa assim, já é um show à parte, só na chegada. É um terminal exclusivo para você que tá exclusivo da NCL, então assim, só a chegada ao porto já é uma obra de arte. É o maior, é o mais moderno, é lindo, né? É lindo demais, é lindo. Realmente. E, nossa, e a culinária a gastronomia é uma coisa sensacional, sensacional. Não precisa marcar turno. Tem, acho que quantos restaurantes tem? Mais Nós chegamos 20. A ter até 26 opções de alimentação a bordo, Lu. 26 opções de alimentação a bordo. Que é assim, imagina você, quando você... Para o cliente, de uma forma geral, que de repente vai nos assistir, ele entende, por exemplo, ele já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro marítimo no Brasil. Né? Vamos usar isso como exemplo. Como exemplo, né? Vamos usar isso como exemplo. Então, ele é colocado aqui no primeiro turno de refeição ou no segundo turno de refeição durante 7 dias, né? E na mesa específica, sempre um lugar marcado. Mesas específicas, exatamente, Lu. Com mesas ou de 8 pessoas ou mesas separadas de 10 pessoas, né? No caso da NCL, não, né? No caso da NCL, não. Os nossos jantares começam por volta de 5h30 da tarde, se estendem até as 11 horas da noite. Como nós temos uma ampla oferta de restaurantes, né? O passageiro ele escolhe onde ele quer para comer com quem ele quiser, da forma com que ele quiser. Né? Nós não temos noite do comandante, né? Nós somos uma empresa informal. Né? E nós temos também um restaurante 24 horas, Lu. Entendeu? Então, por exemplo, um restaurante 24 horas com uma entrega de serviço de chefe. Né? Então, não é um restaurante 24 horas que o seu hóspede vai estar a bordo, por exemplo, e vai conseguir comer apenas batata frita e hambúrguer, pizza e tal. Não, ele vai ter realmente um jantar, não um lanche da madrugada. Um prato assinado, né? Exatamente. Né? Essa é a grande diferença. Eu não ia falar, eu não ia me expor, mas eu vou me expor. Vários dias. Seu depoimento, Lu, para nós. Vários dias eu jantei 2 vezes. No Incor. Porque tem um serviço de buffet que é sensacional. Não é um serviço de buffet. E por mais que o navio esteja com uma capacidade alta, né? O navio esteja cheio, não faz fila, porque são muitos pontos do buffet. E o buffet é uma carne assim, é carne Outback, é um camarão desse tamanho. Então, se eu estava programada para jantar umas 9 horas, eu dava uma passada lá às 5h30, 6, claro, antes de me trocar para ir para o jantar, fazia um pré-jantar e jantava de novo. Sim. Vários dias. Tá no navio, tem que aproveitar. Eu não ia, mas eu vou. Exato. O nosso serviço de buffet realmente é gourmetizado. É sensacional. É gourmetizado, As né? sobremesas são ilhas de sobremesas assim, infinitas. A sobremesa também fazia parte. Olha. Dos 2 jantares. Dos 2 jantares. Não tem jeito. É uma viagem. O passageiro que viaja NCL, Oceania, Origin Seven Seas, certamente não é um passageiro que deve estar de dieta. Isso não é à toa que a gente fala que navio é um resort flutuante. Só que o de vocês, assim, a gente vê que é além disso, né? Sim. Com tanto que tem de coisa extra, é nesse navio que vocês estavam que tinha a pista de kart, né? Tinha. Exatamente. Uma pista de kart, inclusive, de 3 andares, de 3 decks. Né? Para você ter uma ideia. Uma parte dela sai assim. Sai do lado. Sai do navio. Da parte de construção do navio. Exatamente. E para você ter uma ideia, hoje, Bruno, nós temos 5 navios, né, que possuem a pista de kart. São 3 navios da classe Breakaway Plus, né, que é o Encore, o Joy e o Bliss. E nós temos mais outros 2 navios que é da classe Prima, que é o Norwegian Prima e o Norwegian Viva. Né? O Prima e o Viva, só para a gente entender, esse que o Encore ele sai de Miami, né? Ele faz Bahamas, e o Prima e o Viva eles fazem Europa. Na verdade, assim, o Viva ele vai começou a fazer também Europa, né, Lu? Fazer a parte de Mediterrâneo, está fazendo Mediterrâneo clássico, depois ele começa a fazer um roteiro de Caribe fazendo San Juan, né? O Caribe Sul, saindo de San Juan. E o Prima vai para o Alasca também. Vai para o Alasca. Mas essa parte de frio eu deixo cobrir. Exatamente. É um dos nossos navios do Alasca, né? Porque eu tô animado. Hein? Exato, porque hoje no Alasca, para você ter uma ideia, nós temos 5 navios fazendo Alasca, né? Nós temos 4 navios saindo do porto de Seattle, que também a gente tem um terminal exclusivo em Seattle, e nós temos um navio saindo de Vancouver. Não é? Eu tenho uma dúvida sobre isso, que eu sei
que tem uma diferença de documentação dependendo da saída para brasileiros do porto. Sim. Não tem isso? Se for Tem sim, Lu. Tem sim. Por Vancouver... Tem sim. Existe uma lei que é chamada John Act, essa lei. Então, essa lei é uma lei marítima. Então, quando o passageiro, por exemplo, ele começou o roteiro dele no território americano, ele tem necessariamente que bater num porto internacional, né? Nesse caso, por exemplo, de Alasca, nos roteiros da Norwegian, nós saímos, por exemplo, de Seattle e ele bate em Ilha Vitória. Sim. Então, como ele bate em Ilha Vitória e é um território canadense, o passageiro ele precisa do visto físico. Ele vai precisar do visto americano e do visto físico canadense. Físico canadense, perfeito. Quando ele entra por Vancouver e sai por Seward, por exemplo, é o único roteiro, por exemplo, que a gente aceita o visto americano e o visto digital, eletrônico. Exatamente. É muito mais prático. Né? Muito mais prático. Então, para o brasileiro, compensa sempre fazer, se o destino for Alasca, sair do porto de Vancouver. Sai do porto de Vancouver. Sim. Realmente, para evitar, se tem alguma restrição de documento, é mais prático, digamos mesmo assim, porque né? o visto eletrônico canadense, ele é muito mais rápido de você adquirir do que o físico. Sim. O eletrônico você entra num site e... Preenche a solicitação. Preenche a solicitação em 10 minutos, você paga com o seu cartão de crédito, é uma taxa muito baixa. E já sai a aprovação, vem no seu e-mail. E você nem precisa levar nenhum papel. Eu tô falando isso porque eu fui pro Canadá em junho desse ano. E foi dessa maneira. Então, fica já registrado em sistema. Você não precisa levar nenhum papel com você. Então, simplesmente quando você chega no aeroporto, enfim, já pode dar o seu passaporte, já está linkado. Então não tem problema nenhum de você se preocupar com mais um documento. Com mais um documento, exatamente. Nos últimos 2 anos, a gente sentiu um pouco, assim, não diria dificuldade, mas assim... de certa forma, uma certa dificuldade, né? Vamos comentar assim. Para se tirar o visto canadense por conta do grande número de refugiados da Ucrânia, né? Que foram trabalhar no Canadá. E isso deixou realmente os consulados, né? Canadenses realmente super lotados, uma demanda muito alta. Exatamente. Então, o prazo de entrega... Tem uma dificuldade. Também. Exatamente. Aumentou um pouco. Mas isso já está se normalizando, né? Hoje você consegue tirar o visto canadense, o físico, já com um prazo muito menor. Né? Mas isso, o ano passado, o ano retrasado, realmente estava bem complicado. Entendi. Sim. Né? E falando de Alasca, 7 dias? 7 dias. 7 dias para você ficar com gostinho de querer voltar para o Alasca. E tem uma curiosidade aí legal, que você estava falando para a gente nos bastidores, antes da gente começar aqui. Alasca não é sinônimo de só vai pegar neve, frio. Não. Eu fiquei... Tem uma época aí que, pessoal, passa fiquei... dos 25 graus aí a temperatura. Surpresa então, com isso. Luciana, que não gosta de frio. Não, hoje tá muito frio. Tá muito frio. Não, você vai para julho, agosto, setembro, você vai com camisa polo, camiseta, t-shirt mesmo, normal. Normal. Né? Realmente de 25 a 30 graus. Porque também o período de navegação do Alasca é entre abril e setembro, né? Abril e setembro. Fora isso, você não... Mas abril pega um tempo mais ou menos. Abril é um tempo um pouco mais... Não é tão quente, por exemplo, igual julho, agosto. Exatamente. Né? É porque é verão, né? Exatamente, é o verão lá em cima. É verão lá em cima. Bom, eu vou em abril, você vai em setembro. Eu vou quando a temperatura estiver lá em cima. Se tiver mais quentinho, eu vou, né? Quando tiver mais quentinho, me chama. Partiu Alasca. Adilson, agora mudando um pouco, bastante de lado aí no nosso mapa aí do mundo. Como que é a parte de cruzeiro na Ásia? Porque tem China, tem Japão. Tem. Como que é isso? A gente tem uma oferta bem grande hoje das 3 marcas. Né? Nós temos uma oferta bem grande das 3 marcas. Tanto Norwegian, Oceania, Norwegian Seven Seas. Tá. O que acontece que a gente nota é que assim, a hospedagem, por exemplo, no Japão é muito cara. Né? Sim. Para você realmente se alimentar no Japão é muito caro.
Então, o passageiro ele tem une o útil ao agradável ali, né? Então, ele está fazendo o navio ali, um navio 5 estrelas. Qualquer uma das nossas 3 marcas tem excelentes navios fazendo. Vai conhecer mais cidades. Vai conhecer mais cidades, realmente. Não tem esse gasto com a hospedagem e também não tem esse gasto com a alimentação nesses locais, que é muito caro. Né? Então, nós temos roteiros, Bruno, por exemplo, que fazem ali a parte de Indochina, fazem Japão, fazem Tailândia, né? Então, temos roteiros maravilhosos. Né? Fazendo essa região. A parte de Ásia é bem completa. Tem uma época melhor, específica para fazer esses roteiros de Ásia? Começa agora, né? Começa agora finalzinho de janeiro, né? Começa em abril também. Tá, abril ali, vai até junho, julho. Temos ótimas saídas ali. Porque aí também já é mais quente. Exatamente. Né? Porque agora, início de ano, é frio, né? Japão. Sim. É bem frio. Frio, muito frio. Muito frio. Muito frio. Ninguém vai, né? Não. O pessoal, para você aproveitar fora da temporada. Fora, o Bruno vai, você não vai. Só ele. Eu iria. Só ele. Aí, ó. Conhecer o Japão no inverno, não é nada Freta. mal. Que ótimo. Que mais? Vamos lá. Me fala uma coisa. Conte mais. Conta um pouquinho pra gente da ilha privativa. Boa pergunta. Lu, você sabe que a Norwegian foi a primeira companhia, Bruno, a ter uma ilha privativa no Caribe. Né? Então, assim, por parte da companhia, existe uma gratidão muito grande da Norwegian com o povo caribenho. Né? Então, nós fomos a primeira companhia a ter navios de cruzeiro ali fazendo as ilhas do Caribe. Né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos a primeira ilha que foi Great Stirrup Cay, né? E isso nas Bahamas, que é maravilhoso, lindo, né? Aquele bar da Shandong, né? Inesquecível, né? Muito bacana. E recentemente, em 2016, se não estiver enganado, nós inauguramos Harvest Key em Belize. Em Harvest Key em Belize, para você ter uma ideia, Belize é um lugar muito pobre no Caribe. Sim. Muito pobre, né? E realmente ali a comunidade local realmente precisava né, alavancar aquela economia, e a Norwegian desenvolveu um destino para lá, que é Harvest Key. Então, foi investido mais de 3 milhões de dólares, né? Aliás, 20 milhões de dólares ali naquela região. Né? Então, assim, foi um investimento bem alto da companhia. Né? Então, nós criamos ali toda a parte de cabanas, né? Esportes náuticos, legal, né? Então, assim, o passageiro ele desce do navio, ele tem um deck já ali, entendeu? Tem toda uma comodidade para ele. O nome desse local é chamado Harvest Key. E qual que é a diferença entre Harvest Key e Great Stirrup Cay nas Bahamas? A diferença é que, por exemplo, Bruno, o passageiro ele está a bordo, quando ele desce do navio com a chave dele, em Great Stirrup Cay, todos os custos que ele tem extra na ilha é debitado no cartão dele, na chave dele. No caso de Harvest Key, não. Como a ideia é fomentar o turismo local e a economia local, o passageiro ele tem que pagar em cartão de crédito ou em dinheiro. Exato. E aí, dólar americano. Dólar americano. Moeda corrente principal. Sim. Ou cartão de crédito ou dólar americano. Essa que é a ideia. Né? Perfeito. Realmente é uma outra coisa que troca. Eu queria te perguntar também. Não temos saídas do Brasil, né? Infelizmente. Quem sabe? Quem sabe um dia. Mas a tem companhia está pensando, viu? A companhia está pensando. Acho que em breve a gente vai ter novidades aí. Legal. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Atenção para o spoiler e para o corte. Exatamente. Atenção, hein? Mas tem parada aqui, né? Temos parada, sim. Inclusive, hoje, né? 24 de novembro, nós temos o navio saindo de Lisboa, né? Saindo de Lisboa e vindo para cá, né? Para fazer a América do Sul, que é o Norwegian Star. E tem uns roteiros maravilhosos, né, Lu? Tem roteiros, por exemplo, de 7 noites, né? Fazendo Rio de Janeiro, Buenos Aires, Rio. É o que dá volta. Exato. Nós também temos isso, fazendo Rio de Janeiro, Santiago. Aliás, Buenos Aires, Santiago, Buenos Aires.
E nós temos o roteiro de Antártida também. Esse roteiro de Antártida, nós temos 2 opções nesse roteiro, Lu. Um roteiro de 14 noites, e o passageiro ele sai, por exemplo, de Buenos Aires. E aí ele desce para as Ilhas Malvinas, e aí desce e faz Deception Island e Elephant Island na Antártida. E aí depois ele sobe, e aí ele faz Ushuaia, pernoitando em Ushuaia. Nossa! Né? Com um roteiro de 16 noites e seguindo depois para Buenos Aires. Ou um roteiro de 14 noites. Que aí é o mesmo roteiro, Bruno, só que não pernoitando em Ushuaia. Entendeu? Fica muito completo, né? Então, exatamente. E essa parte do sul extremo da Argentina, enfim, da América do Sul. O fim do mundo. É o fim, exato. Ushuaia é o apelido do fim do mundo. Enquanto tem até aquele passeio do trem lá do fim do mundo. O trem do final do mundo, é isso mesmo. É muito completo. É muito completo. Legal. Dá para fazer a travessia quem sai de Portugal e quer descer, por exemplo, quando chega no Brasil? Dá para fazer travessia. A gente vende muito travessia. Dá para vir então. Dá para vir. Se você vai de avião para Portugal, você consegue vir de Portugal para o Brasil. Consegue, é o que eu opção legal. Se a pessoa quer fazer Europa, ela pode fazer Europa que ela quiser, terminar em Portugal. De Portugal ela vem de navio. E sai de Lisboa. Muito barato, hein? Saindo de Lisboa, exatamente. E aí aqui no Brasil desce em... Ele desce aqui no Rio. Ele desce no Rio. Ele passa, na verdade, o que acontece, Bruno? Ele sai de Lisboa e aí ele faz o trajeto ali passando pelas Ilhas Canárias. Tá. Inclusive, o passageiro ele acaba descendo nas Ilhas Canárias, também faz um turismo ali pelas Ilhas Canárias e tal. É bem bonito. É muito legal, né? Pelos Açores, né? E aí ele desce. Tá. Aí ele desce, né? Aí ele desce aqui para o Brasil. Aí começa a descer em Salvador, né? Aliás, Recife, Salvador, aí desce aqui para o Rio de Janeiro. Aí começa a fazer o roteiro de Rio de Janeiro e Buenos Aires, aí começa Buenos Aires, Santiago, Buenos Aires, aí Buenos Aires fazendo o roteiro de Patagônia, né? De Antártida, aliás, descendo e fazendo Ushuaia, né? E esse ano nós temos uma novidade que além do Norwegian Star, nós também temos o Norwegian Sun. E o Norwegian Sun tem um roteiro, principalmente para aquele passageiro, né, que quer sair da mesmice, que às vezes o passageiro é assim, eu gosto de navio, mas poxa vida, sempre os mesmos roteiros e tal, né? A gente tem um roteiro, Bruno, que é sensacional, que é um roteiro que é o seguinte, Lu, ele sai de Miami com o Norwegian Sun, ele desce até Cartagena, aí ele atravessa o canal do Panamá, bate no Equador. Nossa, eu não sei porque eu achei que esse saía perto do Panamá, da América Central. Eu não imaginava que ele saía lá de Miami. Não, sai de Miami. Esse sai de Miami. Caramba, ele dá uma volta muito legal. Muito legal. São 17 dias, mas olha só, sai de Miami, Cartagena, canal do Panamá, Equador. Aí ele faz Peru, faz Colômbia, Peru, Santiago. Entendeu? Então, é um roteiro muito legal no Norwegian Sun. E aí, na verdade, então, desembarca em Santiago. Sim, só que aí o que acontece? Aí ele desembarca em Santiago. E aí, também tem as opções de você comprar os roteiros também, fazendo Santiago, Buenos Aires, você Santiago. emenda uma saída na outra, é isso? Não, dá para você fazer um back-to-back, né? Mas assim, se o passageiro quiser, se você quiser vender, por exemplo, para o seu cliente, Santiago, Buenos Aires com Norwegian Sun, também tem essa opção. E mesma coisa, por exemplo, Buenos Aires, Santiago. E aí você tem a opção também da volta, Bruno. Dá para você pegar o Norwegian Sun, fazendo Santiago, Miami. Fazendo a rota inversa. Espetáculo, hein? Exatamente. Então, esse é um roteiro muito diferente, e assim, dá para oferecer com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. O Norwegian Sun é da classe Sun, da Norwegian, é um dos nossos primeiros navios, mas ele passou por um retrofit recentemente, o navio está impecável, assim. Diria para você que ele é muito honesto pelo que ele oferece. O Star também passou por um retrofit muito recente, né? Muito recente. O Star eu tive a bordo dele agora, em março desse ano.
né? Fazendo o roteiro de América do Sul. E o navio é espetacular, né? Ele realmente foi além das minhas expectativas. Né? Bom, né? Quando acontece. Exatamente. Na parte de serviço, parte de gastronomia, parte de suítes, né? Eu tive uma experiência no Norwegian Star que eu ainda não tinha participado, que foi uma experiência do serviço The Haven, né? E o serviço The Haven é nossa área de suítes, né? Para quem de repente não está muito habituado, né, Bruno? Né, Lu? É nosso serviço de suítes com mordomo. Tá. Né? Então nós temos onde o passageiro quer ser paparicado, sim, ele vai ser paparicado. É algo bem exclusivo mesmo. Algo bem exclusivo. Tá. Porque o que acontece? Nos nossos grandes navios, nós temos, além do serviço The Haven, nós temos a categoria, temos, por exemplo, uma área privativa The Haven, perfeito? Então, nos nossos grandes navios. Quando a gente não tem, por exemplo, os grandes navios, nos navios menores, que não tiveram esse planejamento dessa área, nós temos o serviço. Tá. Né? Então, por exemplo, o Star, ele não tem, por exemplo, a área exclusiva The Haven, mas ele tem um serviço The Haven. Né? Então, por exemplo, você acredita que no Norwegian Star ele possui 2 cabines lá, que a gente chama de Garden Villas. Essas Garden Villas, elas possuem 550 metros quadrados cada uma delas. Meu Deus. Para atender somente 8 pessoas. Com 3 quartos, né? Mas com uma vila mesmo. É uma Garden Villa, realmente. Então, fica voltado para a família mesmo. Então, família grande. Você tem uma família grande e tal. Exato. Pai, mãe, os filhos, os avós. Exato. Né? E às vezes é uma composição financeira, às vezes que você faz, né? Às vezes fala assim, poxa, são 8 pessoas. Mas se for pegar 4 cabines. Se for pegar 4 cabines, se de repente for pegar suítes, por exemplo, né? Vamos fazer aqui o que fica mais barato, né? Deixar todo mundo junto. Vale a pena fazer essa conta. É muito legal, é muito legal. E essa parte, por exemplo, do serviço The Haven é muito diferente, tá? Então você vai realmente a apresentação dos pratos que é colocado para você, assim, desde o café da manhã, almoço, jantar, acaba sendo um serviço bem diferenciado. Mas eu acredito que também toda desembarque, rede, né? Eu tive a oportunidade de fazer o navio e o atendimento de toda a equipe é diferenciado. Sim. Desde a chegada, desde o check-in é diferenciado. O tratamento dos restaurantes, que você pede, que você precisa, nos bares, no entretenimento, é uma coisa assim, espetacular. O mimo por si só você já tem, né? É que realmente o serviço de Haven ele te eleva um pouco mais. Uma outra te dá um plus aí, é verdade. E uma coisa que é sempre importante levar em consideração, e a gente sempre gosta de falar, é sempre o rateio, por exemplo, entre hóspede e tripulante, né, Lu? Porque, assim, você que presenciou, o rateio, por exemplo, a gente tem um tripulante, Bruno, para cada cabine, né, dupla na NCL. Quando a gente vai, por exemplo, para a Oceânia, isso vai para 1.7, 1.5, na verdade. Né? E quando a gente vai para Regent Seven Seas, vai para 1.7. Né? Então, esse rateio é que faz realmente a diferença no serviço. Pegar no colo, né? A pessoa volta muito. Exatamente. Em qualquer lugar do navio que você esteja, você sempre vai ter um funcionário da NCL com um super sorriso ali, encantador para te servir. É verdade. Não é? Isso é espetacular. É verdade. Para você se sentir super exclusivo e bem, né? É verdade. É igual, por exemplo, eu tava comentando contigo, né, Bruno, sobre a questão, por exemplo, que eu tive um amigo que esteve a bordo da Oceânia, e aí ele estava a bordo da Oceânia e tal, e falou assim, poxa vida, olha, eu gostei tanto dessa sopa aqui. Aí o garçom falou assim, você gostou realmente dessa sopa? Ele falou assim, poxa, eu adorei essa sopa. Aí esperou acabar o jantar, tudo. Sim. Daqui a pouco veio o garçom com a receitinha, que era a receita da avó dele. Rapaz lá. Do céu. Entendeu? Então, assim, esse tipo de cuidado, de tratamento, de você ter um serviço de algo que você não espera, você tem a bordo. É o cuidado. Eu acho, né? Exatamente, dentro dos nossos navios. Putz, isso é muito legal. Legal. Você se sente muito melhor, né? Mais exclusivo, um tratamento muito... Isso é muito Teve um dia no restaurante, desses dias que eu não fiz troca,
que eu achei que eu ia jantar uma vez só, eu estava muito na dúvida de comer, de pedir uma carne ou pedir um camarão. Eu amo camarão, mas eu vi que tinha uma pimenta, uma coisa assim, eu fiquei com medo de ser apimentado. Acabei pedindo a carne. Meu marido também gosta da carne e tal, tava comendo a carne. E o garçom viu que eu fiquei muito na dúvida entre a carne e o camarão. A hora que eu estava acabando meu prato, ele trouxe o outro. E falou, eu tenho certeza que a senhora gostaria pelo menos de experimentar um camarão. Eu não experimentei, eu comi, claro, o prato inteiro de novo, já estava ali. Todo. Mas é esse tipo, né? A sensibilidade de sacar que eu fiquei na dúvida, que eu realmente queria experimentar um pouco do outro, né? Aliás, enquanto a gente tá falando dessa parte de alimentação, de culinária, tá passando aqui na nossa tela. Olha o detalhe dos pratos, das apresentações, é algo fora de série mesmo. Uma coisa importante, Bruno, bem notado. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, das apresentações, né, da louça, por exemplo, que a gente tem... Sim. Na Oceania e na Region Seven Seas, você vai ter sempre talheres de prata e louças versátil, né? Quando você fala, por exemplo, do enxoval, por exemplo, das cabines, é sempre Ralph Lauren, né? Inclusive, não sei, uma curiosidade assim para vocês. A cama, por exemplo, da Oceania, para o passageiro que embarca na Oceania, se ele quiser encomendar a cama, ele pode encomendar a cama. A gente não vai embora nunca mais. Entendeu? Porque aí é pra gente morar no navio, né? É verdade, porque existe realmente essa marca da Oceania de camas que realmente... E é uma coisa assim... Existiu tanta procura das pessoas falando assim, que cama é essa? Que cama é essa? Porque é chamada Bed Collection, né? Então, o que acontece? Se o passageiro quiser comprar, ele está a bordo, e se ele quiser comprar, ele pode comprar. Ele paga $8.000 e compra a cama e é entregue na casa dele. Igual nossas obras de arte também, né? Se o passageiro... tem um acervo nós temos o acervo dentro, tanto Oceania quanto Region Seven Seas, nós temos obras de arte de Renoir, Monet, Picasso, Gauguin, né? Então, aí os agentes de viagem muitas vezes perguntam assim, poxa, Adilson, mas é original? Fala assim, claro, todas as obras, né, existe uma curadoria ali, são obras originais ali que a gente tem a bordo, né? No caso, por exemplo, da classe prima, a gente já começou também a colocar algumas obras de arte também a bordo dos navios, né? Inclusive no Norwegian Prima e no Viva, nós temos um jardim de esculturas ali com algumas obras de arte bem interessantes. Não são Renoir, Monet, Gauguin nem Picasso, mas são obras de arte também muito legais, né? Para quem aprecia a arte, é muito bacana. É um diferencial, né? Uma coisa legal para a gente se falar, né? A gente está falando sobre comida aqui. Dando fome, né? Oh, nem me fala. Olha só. Na Oceania e na Region Seven Seas, nós temos o Culinary Center, né? E o Culinary Center é uma coisa muito legal que o passageiro... O passageiro ele pode fazer a contratação desse serviço, né? E como funciona isso? Ele vai ter uma experiência única descendo em um local super pitoresco com o chefe que ele atende. Ele vai descer, ele vai naquele mercado local, ele vai fazer as compras das especiarias daquele mercado local e vai cozinhar junto com o chefe. Putz, que legal. Isso é muito legal. Nossa. Esse é um outro tipo de experiência que você acaba dando. Sim. Por exemplo, nós temos uma experiência também na Oceania, uma experiência com Dom Perignon. Nossa, espumantes, né? Os espumantes, maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, aí você tem dois tipos de menu. Você tem um menu que você paga em torno de $400, tem outro menu que você paga em torno de $600 por pessoa, né? Mas quem conhece Dom Perignon sabe que ainda está super barato, né? E aí você também pode fazer essas experiências, né? Tem uma sala chamada Privé, na Oceania, que você faz a alocação dessa sala por $200, né? Faz a alocação dessa sala, tem que ser feita, claro, com antecedência. E você faz o menu degustação com 6 pratos acompanhando o Dom Perignon. Nossa. Então,
É uma experiência muito diferente. Não é simplesmente, né? Você não fazer é. uma viagem. Não é simplesmente você falar, eu fui lá, fiz um cruzeiro. Não. Não. É bem exatamente. É um outro esquema de navio. E tanto Oceania quanto Virgin Seven Seas, as duas possuem isso. Você sabe que, por exemplo, nos navios da Norwegian, nós temos uma experiência de vinhos. Né? De vinhos e whisky. Não sei se chegou a ver. Eu vi. Você viu? Eu vi, eu não fiz, mas eu vi sim. Você chegou a ver. Nós temos o The Cellars, né? Então, por exemplo, você contrata os pacotes dentro do navio, né? Para quem gosta e tal. Então, você tem toda a parte ali realmente de harmonização dos vinhos e tal. Então, é muito bacana. Que legal. É muito legal. Olha uma coisa, uma curiosidade. Você já conhece todos? Eu não conheci todos ainda, né? Eu conheço, assim, uma boa parte da frota da NCL, né? Eu já estive a bordo, por exemplo, do Marina, já estive a bordo do Insignia da Oceania e já estive a bordo do Explorer da Virgin Seven Seas, né? Então, assim, a gente conhece um pouco para poder falar para vocês um pouquinho do que a gente viu. Para passar, né? Porque quando a gente conhece, a gente passa melhor, né? Passa melhor. A experiência. A experiência, exatamente. Mas ainda estou há pouco tempo na companhia, são 7 anos, né? Espero ficar muito mais tempo, né? Se tudo permitir. Eu também espero para você continuar visitando a gente, para ir nas viagens com a gente. Mas nesses 7 anos aí tem muita coisa, né? Muita vi bastante coisa. Muita história boa, né? Muita história bacana, sem dúvida. Fiz algumas viagens, assim, encantadoras, né? Tive uma curiosidade, você consegue sacar de longe, assim, quando tem brasileiro no navio? O brasileiro é um perfil diferenciado, né? Viajando, não é? A gente consegue, né? brasileiro sempre animado. Nós somos animados, né? Para você ter uma ideia, Lu, uma vez eu estava viajando com o meu diretor e a gente estava levando um grupo de agentes para embarcar no Norwegian, se não me engano era o Norwegian Joy, né? E era uma época que era a época do Halloween. Do Halloween. E aí ele falou assim, Adilson, e ele é ótimo assim, que ele tem umas sacadas assim bacanas, né? De falar assim, cara, o que a gente vai fazer, né? Com os agentes a bordo e tal, né? Vamos participar da festa normal ou vamos fazer uma festa nossa? Eu falei assim, pô, André, vamos pegar uma festa nossa, cara. Eu acho que se a gente conseguir pelo menos, né? Um espaço, pelo menos que seja 1 hora, legal. 2 horas, a gente consegue fazer uma coisa bem legal. E assim foi feito. A gente fez uma festa fantasia, para os agentes. Para os agentes de viagem que estavam conosco nesse seminário a bordo. Legal. Né? Legal, diferente. Mas assim, estava tão animado que os caras, os gringos, eles queriam sair das festas que estavam espalhadas no navio para participar da nossa. O brasileiro Exato. Porque a nossa... O brasileiro é muito agregador, era né? muito, cara. Era muito. O brasileiro era muito agregador. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma sacada. O brasileiro é diferenciado mesmo. Diferenciado. É criativo, né? A gente tem essa criatividade já no DNA, né? É diferente, né? E você sempre acha um parceiro com a camiseta do Corinthians? Sempre, né? Isso aí. As pessoas bem vestidas, de bom gosto, no mundo todo, né? Nem entregou nada, não. Ô, Adilson, eu tava dando uma olhadinha aqui no site. Cara, você já participou, você já viu, enfim, casamento no cruzeiro? Cara, eu, na verdade, assim, eu não participei, não presenciei. Eu não presenciei. Mas teve uma agência de Goiânia que fez um casamento a bordo, sim, de um grande parceiro que eu atendo hoje, né? Eu atendo o mercado hoje de Goiânia, ali do Centro-Oeste e tal. E fez um casamento desculpa, ali era em Santorini. Fez o casamento. Exatamente, fez o casamento em Santorini. Que lindo que deve estar. Isso, porque a gente tem um departamento de casamentos, né? A companhia, ela possui um departamento de casamentos. Então, teve essa agência que acabou fazendo, sim, se não me engano, foi coisa para 30 ou 50 convidados, uma coisa assim. Mas foi muito legal. E aí faz o grupinho, né, do casamento dentro do navio. Exato. Você sabe que tem uma outra situação, Lu, que às vezes dá para você fazer. Por exemplo, essas Garden Villas, que nem eu citei para vocês, que elas possuem... de 8 pessoas. Exatamente, 550 metros quadrados. Essas Garden Villas, elas são conectáveis, né? Então, elas se transformam até em 1.100 metros.
né? E pegar as famílias, né? Exatamente. E já aconteceu casamento dentro dessas Garden Villas. Entendeu? Caramba. Então, pessoal, você pode fazer isso. Você pode fazer essa contratação, né? Assim, de toda a parte de cerimonial conosco, com essa empresa que atende a Norwegian, perfeito? Para fazer tanto dentro do navio quanto fora do navio. Entendi. Né? Mas esse casamento em Santorini virou até um case dentro da Norwegian, porque foi um casamento muito bonito. Né? Então, mas quando aí o casamento você não fala... foi no navio, o casamento foi na ilha, na Exatamente, parada. foi na parada. Tá. O casamento foi na parada. Então, realmente deve ter sido uma coisa... Já foi um casamento, a cerimônia com lua de mel. Já é algo totalmente diferente. Exatamente, exatamente. Tem umas coisas bem legais assim para ser feitas, né? Pensando na minha renovação de votos aqui agora. É isso aí, Pedrão. Abre o olho. É isso aí. É isso aí. Também, o que ela acha. Eu acho. Dá pra você essa daí. Então. Sobrou, Bruno. Então, Mas só você fazer a sua renovação de votos com o Pedrão e aí você convida a gente. Aí se você gostar, você vai posar aí, ó, você vai vender duas. É verdade. Daqui a pouco até a Vera tá querendo ir. Aí, tá vendo? Eu acho que eu vou falar com a Vera. Isso aí, pronto, formamos um grupo aqui. Gente, já deu grupo já. Casamento de grupo. 6 pessoas. Exatamente. Vamos pegar uma Garden. É verdade. Muito bom. Ô, Adilson, vamos de bate-bola agora, uma coisa mais... Bora. A mais rápida. Tipo de cabine, fala a sua mais preferida aí. Não precisa ser a... The Raven, né? The Raven. Você quer a autonomia lá. Externa. É assim, realmente a parte de suítes da Norwegian são absurdas, né? São lindíssimas, né? Por exemplo, se você pegar agora, Bruno, essas cabines da classe prima, teve um arquiteto italiano chamado Piero Lissoni, que foi o cara que desenvolveu essas cabines. Então, você vê o projeto dessas cabines, é uma coisa absurda. São lindas, né? E se você pegar, por exemplo, a parte de banheiro, desde a cabine interna até a suíte, é o mesmo projeto de banheiro, mas todo ele com acabamento em mármore. Nossa. Né? Então, assim, é impressionante. Essa classe prima da Norwegian é alguma coisa fora da curva, assim. Né? Mas vamos pensar assim. Eu já viajei interna, já viajei externa, já viajei em varanda, já viajei em estúdio, né? Estúdio é muito legal, né? Para aquele passageiro que quer viajar solo, né? E às vezes fala assim, poxa, eu não quero viajar sozinho porque vou gastar muita grana, vou ter que pagar 200% da tarifa, vou ter que pagar uma outra taxa de serviço. No caso da Norwegian, vocês sabiam que a Norwegian é a única companhia no mundo que possui esse tipo de classe? Que atende esse passageiro viajando sozinho. Individual. É uma classe interna. Eu não sabia, porque aqui a pessoa paga por 2. Exatamente, mas na Norwegian não. Nos grandes navios, Lu, inclusive agora, olha só, a gente tem desde o Norwegian Epic, nós temos a classe Studio, certo? Desde 2015, todos os navios que vieram sendo construídos vieram com a classe Studio já. São 134 cabines ali, individuais, com 9, 10 metros quadrados ali, né? Com um lounge 24 horas, que atende esse cliente desde o estúdio, com suco, com snacks para ele ali, né? Ele conhece gente do mundo todo, com gerente de relacionamento que atende esse lounge 24 horas, e é muito legal. É muito legal porque é o seguinte, eu tava lá e falei assim, e agora? O que essa galera vai fazer? Aí tá lá um flip chart, assim, aí o cara vai lá, aí ele escreve lá, vamos nos reunir aqui tal hora para ir para o Glow Party. Vamos sair amanhã às 9 horas da manhã para ir para as excursões. Exatamente. Então, assim, o cara só viajou sozinho, mas ele não fica sozinho. É isso que eu ia falar. Ele viaja sozinho na cabine dele, porém ele não está sozinho porque tem o grupo, acaba conhecendo mais gente, tem atividade. Sozinho, exato. Né? Que isso é uma coisa que muita gente aqui no Brasil também, quando vai fazer os navios aqui, fala, mas eu não vou sozinho, porque... No navio, o que mais? A gente vê o pessoal viajando em grupo ou em famílias, né? Exato. Então, ter essa iniciativa de ir viajar sozinha é legal esse produto, porque são várias pessoas e com certeza
ter um entrosamento para sair, nas festas. A primeira festa que já tem, a pessoa já está enturmado. Já se conhece, já está enturmado. Isso, você conhece gente do mundo todo mesmo, tá? E é bem legal. Então você está ali, e a cabine, Lu, é o seguinte, é uma cabine com a cama de viúva, né? Tá com a cama de viúva ali, não precisa pular a mala para chegar até a cama, tá tudo bem organizadinho. Você tem o seu armário, você tem o seu lavabo, você tem sua área de ducha, você tem ali o vaso, tá tudo separadinho para você ali. Tudo bem organizado. Com a maior comodidade, Bruno. Que legal. É muito bacana. Então essa dica é boa para você que quer viajar de navio, mas não tem companhia, então tem mais uma dica. Segunda dica boa que a gente dá, né? Hoje nós estamos bom de dica aqui, hein? Então. É verdade. Inclusive agora, para você ter uma ideia, essa classe deu tão certo assim que a companhia ela já está, por exemplo, colocando em outros navios. Ela já está com um projeto de aumentar mais 1.000 cabines. Porque deu certo. Isso. Nos navios que não possuem essa classe, de inserir. Entendeu? De inserir essa classe aí também, com alguma oferta de cabines estúdio também para atender esse público. Que é um público que vem crescendo. Não, o cara está sozinho, mas ele está sozinho por uma circunstância, mas ele quer viajar. Qual o problema dele viajar? Sim. E por ele viajar sozinho, ele tem que pagar 200% da taxa. Tem que pagar o dobro, tem que pagar uma outra taxa de serviço, né? Então, acho que a sacada da Norwegian, isso aí é muito legal. Isso é um diferencial bem legal. É verdade. No próximo aqui. No navio, nascer ou pôr do sol? Ai, eu gosto de dormir até tarde, viu? Ai, sou desse. Tô viajando de férias porque eu vou acordar às 6 horas da manhã. Não gosto. Pra mim o pôr do sol melhor, né? Você vê o pôr do sol lá tranquilo. Eu gosto. Você toma um espumante ali da varanda e tá tudo maravilhoso, né? Você é daqueles assim? Eu sou assim, né? Acordo, 15 minutos pro café. Tá quase perdendo a hora. Depois eu volto pra cabine e me troco as coisas. Tudo bem, exatamente. E uma coisa legal, olha só que bacana. Na Norwegian, né? Tem uma situação, isso nas 3 marcas, né? Quando a gente fala Norwegian, porque é o hábito, né? Mas assim, nós temos uma saída do navio muito mais tranquila. Que, por exemplo, para o passageiro que está acostumado a fazer a costa brasileira, o passageiro faz a costa brasileira aqui quando é 7 horas da manhã, né? Ele é praticamente colocado para fora da cabine. Mas é uma coisa de se entender. Por quê? Né? A logística do navio ela é muito louca. Então, se você não tiver, por exemplo, na quantidade ideal de tripulantes, né? Que consiga realmente atender ali para montar, fazer a limpeza, a higienização das cabines, né? Arrumar tudo certinho para que a outra cidade, né, chegue, né? É complicado. A gente consegue, por exemplo, fazer isso porque realmente a gente tem um número, esse rateio, né? Esse rateio entre tripulante e hóspede nosso é alto. Agora, a companhia, de repente, que não tem isso, realmente vai querer que você saia mais cedo do navio. Não coloca a mala para fora. Exatamente. Né? O procedimento é o mesmo, né? Como funciona, né, Bruno? Então você vai lá um dia antes, você coloca lá, pega a sua etiqueta que corresponde ao horário que você pretende desembarcar, está tudo certo. A mala que você vai desembarcar vai ser despachada, se coloca para o lado de fora, né? Perfeito. Quando você acorda, né? Geralmente, né? Você tem que sair rápido. No caso da Norwegian, você pode sair até as 9 horas da manhã com tranquilidade. Então, você pode acordar, tomar seu café, né? Lá, depois você vai até a sua cabine, pode escovar seu dente e sair tranquilamente. Né? Você não tem que sair 7 horas da manhã e já tem que estar acelerado, não. A gente tem um desembarque um pouco mais tranquilo, mais suave também. Verdade. Muito bom. Né? E no navio, você é mais da parte do cassino ou da balada? Rapaz, é o seguinte... Eu, como funcionário, eu não posso ir pro cassino e na balada também. Tira a parte do funcionário. Não, então, tira um pouquinho, vai. Imagina que você está viajando. Você é um viajante. Assim, na época que eu viajava sozinho. Isso. Perfeito. Não, eu gosto das baladas. As baladas da Norwegian são excelentes, são super animadas. Né? Nós temos a Festa do Branco, nós temos a Glow Party, que também é sensacional. A Glow Party da Norwegian, assim, né? É super animada. Vocês acreditam que agora no Norwegian Viva, no Prima,
nós temos um teatro que ele se transforma numa balada no estilo Las Vegas. Olha só que coisa maluca. Você está lá no teatro, então você está lá assistindo uma peça da Broadway, né? Porque a gente tem as peças da Broadway, né? Não é que, por exemplo, a Norwegian tem uma peça teatral que é a Companhia do Navio que desenvolveu. Exato. São as peças da Broadway mesmo que a gente leva para dentro do navio. Então, hoje nós temos, por exemplo, Priscila, Rainha do Deserto, Happy Hour Prohibition, The Choir of Men, né? Nós temos... Nossa, só clássico. Só clássico. Inclusive, agora no Viva... tem o Beetlejuice, que é Os Fantasmas Se Divertem, né? Então, o que acontece, Bruno? Olha só, você está no teatro, então acabou a peça de teatro. Esse teatro ele se transforma na balada. Como que ele se transforma na balada? As cadeiras são escamoteáveis, elas deitam. Tá. O piso ele é retrátil. Nossa. Exato. Então o piso. Exato. Então ele deita, nas cadeiras deitam e ele. Tem um piso. E aí ele volta, ele vira um paredão. Tá. Ele vira paredão. E aí o que acontece? Isso demora 12 minutos. Quando acaba a peça de teatro, você já vê a galera da Norwegian já fazendo a arrumação ali, né? Então você assistiu a peça, você acompanha, inclusive, a montagem da balada. Então acabou o teatro, então é uma otimização de espaço gigante, porque o teatro ele tem 3 níveis também, né? Então acabou ali, é impressionante. É muito legal. Muito legal. E a balada é no estilo Las Vegas mesmo. É aquelas drag queens. Iluminação. Aquela iluminação, aquelas drag queens com 2 metros de altura, subindo nos palcos. É show. É show. É uma coisa. É animação. O cara que quer realmente animação vai para a Norwegian, o cara não vai querer saber de outra companhia. Eu fui numa festa, foram boas mesmo. É muito legal. Cruzeiro de verão ou de inverno? Eu gosto de verão, né? Você é da praia? Eu gosto da praia. Mas o de inverno é uma experiência... É bacana também, bacana. A gente viaja. Chamou, a gente vai, né? Chamou. Isso aí. Pode ouvir um vamos. E a última, vamos lá. Cruzeiro inesquecível. Capaz... Eu acho que é sempre o último, né? Sempre o último. É sempre o último. É sempre o último. O último que eu fiz agora mesmo, que foi o de Mediterrâneo, eu achei que foi sensacional. Eu fiz a bordo do Norwegian Getaway, né? E realmente, assim, cada parada, né? Você tem a oportunidade de conhecer aquelas culturas locais. E saiu de onde e terminou onde? Saiu em Lisboa e terminou em Roma, né? Mas aí fez toda a parte ali de Malta, Palma de Maiorca, né? As Ilhas Baleares, exatamente, Ibiza, né? Que é um lugar que eu não conhecia, achei muito legal, muito legal, não é? Então, tem algumas coisas assim que... Mas sempre o último é mais legal. É verdade. Né? E o que fica, né? Exato. E dá vontade de ir de novo, né? Sem dúvida. Próximo, sem dúvida, né? Bom. Espero vocês no próximo, né? Inclusive, hein? É só você falar, a gente vai. Eu quero ver. Manda o voucher que a gente já tá com a mala pronta. Tô com a roupa de ir. Eu já tô com a roupa de ir tranquilamente. É isso aí. Ô, Adilson, olha só. Nós vamos encerrar o nosso papo por aqui. Pô, mas já? Mas já. Muito rápido, Lu. Não é? Não. Mas a gente deixa o convite aberto para você vir mais uma vez, ou mais algumas vezes. Podemos fazer o próximo de dentro de um navio, se você quiser. Vendo? Olha isso. Seria maravilhoso, né? Sensacional. Sensacional. E como você disse, a última viagem é sempre a melhor. Então vamos fazer um próximo podcast, um próximo episódio. Sem dúvida. Venha, obrigado. Obrigado. A gente agradece a NCL também por ter liberado você, por ter vindo. Obrigado, parabéns pelos produtos aí. É isso. Então, você que está com a gente, que nos acompanhou aqui, nos escutou, nos assistiu, continua com a gente, dá o seu curtida, o seu like, compartilha, acompanha, se inscreve no canal, manda mensagem. Quer viajar de navio, quer ter essa baita experiência NCL? Fala aqui com a gente da Max Tours, tá bom? É a experiência, viu, gente? É isso. E a gente volta a qualquer momento num episódio novo. Obrigada, tchau. Até o próximo. É isso aí. Pensou navio, pensou Max Tour. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí.